Conforme um culto do mal cresce em poder, sua existência representa uma ameaça para o mundo das artes marciais, então os clãs da justiça se juntam para atacar os chefões do culto. Em uma grande batalha, no entanto, essa guerra deixou apenas o líder do culto e um Lorde Demônio chamado Yu Baotian de pé. Os líderes dos clãs acusaram o Lorde Demônio de ter pegado o mensageiro deles que foi enviado para entregar o convite para ele, mas ele argumenta que a vida do mensageiro foi tirada porque ele mexeu com algumas mulheres do culto. Enquanto os líderes do clã se juntam para atacar Baotian, ele se gaba de que se ele, um Lorde Demônio, não puder derrotá-los, ele preferiria se tornar um peixe salgado. 13 anos depois, nós vemos que Baotian realmente se tornou um peixe. Ele se esconde quando percebe alguém se aproximando do templo, mas esse alguém acaba sendo o nosso protagonista da história, chamado Yu Renjie, seu filho. Ele avisa Renjie para não ficar fora por muito tempo, mas Renjie argumenta que os homens na cidade são boas pessoas. No entanto, Baotian informa Renjie que quando se trata de membros do culto, eles não mostram nenhuma misericórdia para ninguém. Para proteger o futuro de Renjie como o próximo Lorde Demônio, Baotian decide que é melhor mudar a identidade dele, ganhando um certificado de herói, o que pode trazer legitimidade para o clã Demônio, premiado pela Liga de Artes Marciais. Ele revela que ele já registrou Renjie na escola de justiça da Liga. Renjie fica tão animado depois de escutar isso que ele vai terminar sua matrícula do lado de fora. O Lorde Demônio então invoca o seu cara psíquico, chamado Lee, para ser o segurança de Renjie lá fora no mundo. Enquanto eles vão para a escola, Lee faz Renjie carregar ele todo o caminho, convencendo ele de que tudo isso é parte do treinamento. Depois de finalmente chegar, eles se juntam a uma fila que é anunciada ser criada para ter certeza de que nenhum membro do culto entre de fininho. Logo então, um garoto é jogado para fora do prédio, porque ele tem um símbolo do culto na sua roupa. Quando ele tenta se explicar para o chefe da guarda, chamado Kang, o chefe da guarda nocauteia ele usando um golpe de luta agarrada, já que ele não tolera justificativas. Ele então ordena um discípulo levá-lo para a execução. Renjie e Lee surtam depois de verem os riscos que eles encaram, mas Lee acalma a mente de Renjie, dizendo que ele não tem que se preocupar, já que não há nenhuma marca do culto nele. Mas de repente há um anúncio de que o filho do Lorde Demônio está na cidade. Eles têm uma descrição detalhada dele, incluindo a sua roupa. Então os discípulos começam a pegar qualquer um vestindo roupas similares. Renjie fica chocado em descobrir que as suas informações pessoais foram vazadas, então Lee toma a iniciativa e transforma Renjie em uma linda menina para esconder a identidade dele. Com esse disfarce, Kang e os guardas são completamente enganados e eles permitem a entrada deles. Lá dentro, Renjie está chocado de ver que Lee também está vestido como uma mulher. Quando Renjie reclama que o vestido dele mostra muito, do nada, eles são atacados pela diretora do departamento de disciplina, chamada Ye Mingzu, que chama eles de ralé do culto. No pânico, eles logo descobrem que a hostilidade de Mingzu é direcionada ao Lee, que parece muito bárbaro, apesar do seu disfarce. Lee continua e joga Renjie para ela, enquanto revela que ele realmente é um membro do culto. Para proteger Renjie, ela ataca Lee, que se protege com a sua espada. Renjie só consegue assistir enquanto os dois continuam lutando. No entanto, logo quando Mingzu decide ficar sério usando um ataque que cai dela, a luta é interrompida de repente. Com toda a distração, Lee revela que ele vai cair fora. Por outro lado, Mingzu está nervosa que Saiyan interrompeu sua luta, embora na verdade ele tenha salvado ela. Mingzu fica brava que as ações dele permitiu Lee escapar. Enquanto ela sai com Renjie, Saiyan reclama sobre precisar de um lenço. Então Renjie oferece o seu cachecol de seda para ele usar. Esse gesto gentil faz Saiyan se apaixonar por ele. Depois dele sair, é revelado que Mingzu odeia demais homens. Então ela cria apreço pelo Renjie, a quem ela pensa que é uma garota. Enquanto eles caminham, ela começa a perguntar sobre o conhecimento dele, sobre o culto, e mostra para ele um retrato do filho do Lorde Demônio. Então Renjie surta pensando que ele foi exposto. Mingzu começa a revelar detalhes sobre o filho do Lorde Demônio. Quando ela revela que o nome dele não foi descoberto, Renjie finalmente relaxa, depois de perceber que ele não foi descoberto ainda. Depois de perceber o estado de Renjie, ela pensa nele como alguém que ela tem que proteger. Ela então revela que ela tem um sonho de capturar o filho do Lorde Demônio e executá-lo ela mesma. No local da cerimônia de entrada, Mingzu e Renjie se separam. No palco, Mingzu dá as boas-vindas ao presidente Yuan Sui para ele fazer o discurso dele. Pouco depois que ele começa, todo mundo fica entediado muito rápido e começa a dormir, então ele anima a multidão fazendo todo mundo afirmar o ódio deles por cultistas, enquanto todo mundo faz coro repetindo o mantra da escola sobre o ódio ao culto. Renjie percebe que ele está numa situação de uma ovelha entre lobos. Pouco depois, uma figura representativa de Renjie é levantada, então Mingzu atira uma flecha que queima a figura. Todo mundo fica animado, já que aquilo é o sinal para a bola do destino ser lançada. Enquanto todo mundo espera pegar a bola, Renjie se mexe para escapar daquele lugar inteiro, mas antes dele poder sair, a bola vai bem na sua mão. Imediatamente ele é levado para o palco e parabenizado como a garota que ganhou a bola do destino. Mingzu revela que o vencedor tem o direito de receber um presente do diretor, então um artefato chamado Kyandai
Bai é entregue a ele como prêmio, adicionando que esse artefato vai permiti-lo ganhar 10 anos do refinamento do mestre, deixando os outros estudantes com inveja. Em seguida, ela permite Rendi se apresentar e dizer a que seita ele pertence. Todo mundo tá curioso para saber, no entanto, ele tá em pânico já que ele não quer ser descoberto, então ele diz que não tem uma seita, desapontando todo mundo, exceto o mestre que já está suspeito dele. Antes de transferir seu refinamento, o presidente sugere testar a aptidão do refinamento de Rendi. Rendi deduz que talvez a identidade dele possa ser descoberta, então ele evita o presidente, mas o mestre é insistente, então ele continua correndo. Quando o velho finalmente para de exaustão, Rendi implora para se retirar, mas ao invés disso, ele é forçado a receber uma transferência de energia a longa distância, o que faz ele voar. Quando Mingzu vai checar ele revela que sente que seu corpo está mais relaxado do que de costume. Naquele momento, todo mundo descobre o truque de peitos dele. Enquanto Rendi surta, todo mundo começa a murmurar sobre a identidade dele. Felizmente, Mingzu defende ele, dizendo que eles não deveriam zoar ele só porque ele tem o peito reto. Ela tenta convencer todo mundo presente que Rendi é uma garota, ficando íntima com ela. Todo mundo então acredita nela, uma vez que é conhecido o fato que ela odeia homens. Mais tarde, o Para aparece em um lugar onde o teste de nivelação vai determinar a fundação do estudante. Kang revela que o primeiro round é para determinar a velocidade. Para isso, eles terão que correr 50 voltas ao redor do palco. No entanto, quando a corrida começa, ele diz para Rendi fazer 100 voltas. Rendi pergunta por que ele, ao que Kang revela que ele simplesmente não gosta de pessoas sem história. Pouco depois, Rendi termina suas 100 voltas, mas Kang não acredita já que ele foi muito rápido. Quando Mingzu aparece, ela informa para ele que o refinamento do presidente deixou Rendi mais forte. O próximo round é uma tarefa que envolve acertar na mosca o círculo com uma faca. Cada estudante então começa a lançar as facas no seu alvo com os seus próprios ritmos. Quando chega na vez de Rendi, ele lança as facas todas de uma vez e acerta o alvo. Todo mundo começa a elogiar Rendi, mas Kang não está nem um pouquinho emocionado, então ele intencionalmente reprova ele. Mingzu tenta intervir, então Kang ameaça rebaixar ela, se ela continuar a interferir. Naquele momento, o intruso aparece para tumultuar ainda mais. O intruso acaba sendo uma garotinha chamada Bai. Bai revela que ela não vai reconhecer o teste, e quando Kang pergunta onde ela pertence, ela revela que ela é a sucessora da seita das Flores do Sol. Vendo a injustiça dele, ela desafia Kang para um duelo, apesar de vergonhosamente admitir que falhou nos 2 rounds do teste. Kang então decide jogar o jogo dela, já que o próximo round é uma competição de poder. Os 2 lutadores assumem sua posição de luta, mas depois de um tempo, ela nem mesmo se mexe para atacar. Kang então perde sua paciência e faz ela voar. Conforme ela levanta, todo mundo espera uma volta, mas ela surpreendentemente aceita a derrota. Depois de ver o comportamento dela, Kang se lembra do pai dela, que se comportou covardemente no passado, como ela. Ele então começa a zoar dela e do pai dela, deixando Bai muito chateada, já que o pai dela é muito querido para ela. Enquanto ela defende o pai dela, Rendi vê que eles tiveram vidas similares, recordando memórias com o pai dele também. Quando Kang decide encerrar o duelo, ele usa um ataque Kai, mas de repente o ataque é bloqueado por Rendi. Rendi desafia Kang para um duelo, na esperança de restaurar a honra de Bai. Então os 2 lutadores carregam seus Kais. Kang vira o agressor na luta e Rendi evade todos os seus ataques sem lutar de volta. Conforme a luta continua, Rendi começa a se surpreender da sua impulsividade, já que o Lorde Demônio avisou para ele não usar sua técnica do Kung Fu do culto em público, já que o seu poder seria imenso. Nós então descobrimos que quando ele era pequeno, foi ensinado para ele habilidades e técnicas pelos membros do culto, e também durante a batalha final, alguns velhos do culto passaram seus Kais para Rendi antes deles serem derrotados pela Liga da Justiça. Como forma de retaliação, o Lorde Demônio permite ele tapear seus oponentes, então ele faz o Kang voar. Kang lembra que o nome da habilidade de tapas é chamada de o tapa do esquecimento do mundo, e é usada por membros do culto. Ele deduz bem ali que Rendi é um membro do culto, mas antes dele poder fazer qualquer coisa, ele é torturado pela luxúria, que é um efeito colateral da habilidade. Depois da batalha, todo mundo clama Rendi como um herói, mas naquele momento os discípulos aparecem com uma personalidade reconhecível, a quem Mingzu diz que é o chefe chamado Bushing. Bai tenta conversar com ele, mas Mingzu impede ela. Quando Bushing caminha para encontrar Kang, ele zoa dele por falhar em derrotar um mero homem-peixe. Em seguida, ele revela que é um membro do culto entre os estudantes. Ele oferece para um membro do culto uma morte rápida se ele ou ela se apresentar agora, deixando Rendi ainda mais na ponte. Bushui conclui que um membro do culto só pode ser Rendi, já que ele foi capaz de derrotar o chefe da guarda com tapas. Mingzu então defende ele, dizendo que foi o artefato Kai do presidente que permitiu ele derrotar Kang. Um Bushing não convencido pede aos discípulos para trazerem a testemunha. Então Saiyan é trazido em uma maca. Quando é pedido para ele identificar o membro do culto, ele vai em direção a Rendi, se afoba e expressa o alívio dele que ele está a salvo. Ele explica que tinha um membro poderoso do culto no cachecol que ele deu para ele. Bushing explica que Saiyan foi
foi envenenado com uma toxina exclusiva do culto chamado creme gourmet. Uma vez que se toca na toxina, a vítima sente grandes dores e inchaços, ou algumas vezes morre. No entanto, Renji lembra que foi o molho que o culto inventou para grelhar peixes. Todo mundo fica feliz que Sayan foi atacado ao invés de Renji. Naquele momento, Bushing fica suspeito, então ele manda o ataque diretamente no arbusto onde Lee está escondido. Instantaneamente, Lee se revela e Bushing então ataca ele. Conforme eles batalham, é revelado que eles se conhecem. Eles continuam lutando enquanto Bushing segue o Lee. Enquanto isso, o resultado do teste de nivelamento é anunciado e Mingzu recebe a pontuação mais alta da turma. Alguns outros estudantes entram para a classe avançada também, mas quando se trata de Renji, ele é colocado na pior classe, apesar da sua boa pontuação. A classe dele acaba sendo uma casa bem velha, com muitos membros estranhos. Renji descobre que Sayan também é um membro dessa classe e pergunta para ele por que todo mundo está agindo estranhamente. Sayan quer se juntar, então ele aparentemente não acha nada muito estranho na classe. Felizmente, Bai também está na classe. Ela nota que nenhum professor veio para dar aula e que todo mundo é desorganizado. Renji fica atordoado quando Bai revela que ela quer pegar o papel de professora. Ela começa a organizar a classe, mas logo eles percebem a chegada de uma figura aterrorizante na entrada. Bushing entra na classe e reclama do barulho que eles estão fazendo. Quando ele fica em pé em frente a Bai, ela dá um chilique e Bushing deduz pontos dela por quebrar as regras. Ele revela que todo mundo nessa classe tem pontos morais que podem mudar dependendo de uma ação de alguém. Bai reclama novamente e usa uma palavra ruim, então ela tem 5 pontos deduzidos dela. Bushing revela que qualquer um com 100 pontos deduzidos será expulso da escola. Ele então começa a deduzir pontos de todo mundo que quebrou as regras durante o dia. Quando ele chega em Renji, ele revela que por ter machucado um professor, 100 pontos foram deduzidos dele. Com isso, ele tem que ser expulso da escola. Quando ele ordena os discípulos pegar todos os pertences de Renji, ele entra em pânico, uma vez que todas as suas roupas masculinas seriam descobertas. Mas logo então, Bai e Sayan defendem ele, dizendo que Bushing teria que expulsá-los também, se Renji tiver que ir. Então Bushing decide embrulhar os 3 para fora da escola. Nesse momento, Mingzu aparece para defender Renji também. Ela argumenta que era um duelo, então ela não tinha escolha a não ser lutar pela vitória, mas ainda assim Bushing não alivia e ele ameaça deduzir pontos de Mingzu também. Isso deixa ela furiosa, então ela abandona o departamento de disciplina e se muda para a pior classe. Esse ato inesperado faz Bushing implorar para ela reconsiderar, já que ela é a única filha do líder da Liga de Artes Marciais. Ela se recusa e permanece com a sua decisão, então ele não tem escolha a não ser retirar a expulsão. Antes dele sair, Renji tem uma pergunta para ele. Quando ele termina, Bushing está confuso sobre como responder apropriadamente. A conversa deles então é interrompida pela chegada do presidente. Ele revela que o professor deles era para ser o Ken, mas já que ele está fora da comissão, ele aponta Bushing como novo professor da classe. Bushing, junto com os outros estudantes, estão chocados com o anúncio, mas Sayan está animado, já que ele terá a oportunidade de ser treinado por Bushing, a quem ele adora. O presidente restaura 5 pontos de Mingzu e de Renji. Ele também encoraja elas para serem amigas uma com a outra, uma vez que elas ficariam no mesmo quarto. Finalmente sozinhas, Mingzu revela de repente que ela sabe que Renji é um Lorde Demôniozinho e que é um homem, dizendo para ele que ela percebeu sua identidade depois de descobrir sobre as suas roupas masculinas escondidas, quando ela abriu a sua mochila em segredo para colocar as bonecas dela feitas à mão como um presente surpresa. Mingzu começa a questionar o motivo dele ter se juntado à escola de justiça. Quando ela se torna hostil, Renji perde o controle dos seus poderes, então ele implora para Mingzu dar a ele uma chance de se explicar. Ele explica que quer apenas obter o certificado do bem. Mingzu não quer acreditar na história dele, mas realmente parece a verdade, então ao invés disso, ela decide confiar em suas intenções, dado que ele não foi nada além de gentil durante o curto tempo deles juntos. Embora ele pareça bom, ela nota que ele ainda é um membro do culto. Mingzu então decide simplesmente reportar para a escola, mas Renji implora para ela reconsiderar. Ela começa a cair por ele, então ela concorda que o melhor curso das ações seria monitorar ele pessoalmente. Com vergonha que ela beijou ele, ela pede para Renji continuar se vestindo como uma garota. Quando é hora de dormir, eles se deparam com o problema de compartilhar uma cama, então Mingzu usa a arma dela para criar um limite entre eles. Mais tarde, ela começa a conversar e se mexer enquanto dorme. Embora intencional, ela foi quem quebrou o limite. No dia seguinte, Mingzu se sente revigorada, mas Renji está mais cansado, já que ele não conseguiu dormir. Um depois do outro, os colegas de classe se juntam a eles. Enquanto eles interagem com o outro, Bushing faz uma entrada dramática e ordena todo mundo a fazer uma fila, revelando para os estudantes que ele vai colocar eles em um treinamento rigoroso, para eles chegarem ao seu padrão. Então ele ordena para eles fazerem pares e começarem uma batalha de Kai. O vencedor da partida ganha 5 pontos, enquanto o perdedor perde 5 pontos. Para esconder a identidade de Renji, Mingzu sugere que eles lutem juntos. No entanto, Bushing consegue escutar os dois. Ele informa para eles que seria injusto lutar contra os seus colegas de classe normais,
mais, já que ele recebeu 10 anos de Kai do presidente. Então ao invés disso, ele decide ser o oponente dele. Antes da primeira batalha entre Mingzu e Jinchi começar, Jinchi revela usar sua força total para atacar. Naquele momento, Mingzu descobre que as batalhas permitiriam a Bushing observar o Kai de todo mundo, e como expert de Kai, ele poderia facilmente identificar um Kai de um membro do culto. Ela começa a pensar em todas as possibilidades horríveis quando Renji for pego. O pensamento dela é interrompido pelo Bushing, que anuncia a vitória dela, porque Jinchi, que tem problemas no olho, saiu do círculo por conta própria. Saiyan é pareado com Wang Dolly, e quando eles começam, acaba que os dois lutadores são bem nivelados, então ao invés de ativamente competirem, eles começam a complementar um ao outro. Então Bushing tira 5 pontos dos dois. Quando a próxima batalha entre Bai e Uatu é anunciada, Bai começa a divulgar o livro de adulto dela ao invés de lutar. Isso deixa a guarda dela muito aberta para o Uatu atacar e vencer a partida. Então finalmente é um round de Renji e Bushing. Quando chega a hora de lutar, Bushing revela que ele não vai se segurar. Ele então ataca de repente, fazendo Renji não intencionalmente contra-atacar, usando um Kai diferente de mais cedo. Sortemente é o Kai do presidente que ele ativou, motivando Bushing a atacar, enquanto Renji consegue contra-atacar novamente. Dessa vez ele carrega uma técnica poderosa em Renji, que mal é capaz de sobreviver ao ataque. O ataque corta algumas partes da roupa dele, então todo mundo fica encantado com Renji. Enquanto ele entra em pânico, Mingzu recebe um sinal, então ela acusa Bushing de intencionalmente destruir as roupas de Renji. Bai também se junta para ajudar o ato malicioso da Mingzu. Bushing então fica desconfortável e pede para Saiyan tirar suas roupas. Depois de escutar isso, Saiyan pensa que ele também quer mexer com ele. Bai abusa da situação, irritando ainda mais Bushing, que responde que quando eles encontrarem um discípulo do culto, eles não terão que se preocupar com roupas. Tendo dito isso, ele pede para Renji ir com tudo e tratar ele como discípulo do culto. Então os dois retomam o Kai de batalha deles. Embora Renji está sério dessa vez, ele é empurrado para trás pela força do Kai de Bushing. Ele relembra a Renji que ele seria expulso se os seus 5 pontos restantes fossem retirados depois da batalha. Isso faz Renji usar todo o Kai que o presidente transferiu para ele. Antes dele sair da linha, Bushing usa o seu Kai para formar um ponto de apoio. Ele pensa que ele teve sucesso, mas os estudantes apontam que ele já saiu do círculo. Depois da batalha, Bushing de repente fica calvo, que é o que acontece quando um não virgem ou uma pessoa normal recebe o Kai do presidente. Então Renji é declarado vencedor da batalha, e isso traz o anime para um final. Galera, papo sério, se você curtiu esse vídeo, ajuda ele a chegar para mais pessoas, galera. Deixando o like aqui embaixo, vocês ajudam a espalhar o vídeo para mais pessoas. É de graça e galera, isso ajuda demais nos vídeos. Caso você goste desse trabalho que a gente faz aqui, se inscreve no canal, pessoal. E mais importante ainda, ativa o sininho para não perder os vídeos assim que saírem, galera. Vem se juntar à nossa comunidade. Vejo vocês no próximo vídeo. Se cuidem.